Olá, queridos, continuando aqui na nossa série Saúde Emocional, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o complexo de rejeição. É um sentimento de que você não é aceito, de que você não se encaixa muitas vezes. Às vezes o sentimento de rejeição provoca isso, né? De que você não é uma pessoa como as outras, de que você não é especial, de que as pessoas não fazem conta ou não olham para o que você fala, ou para o que você diz, ou para o que você faz. Dentre tantos outros, existem esses sentimentos. A pessoa se sente assim. E nós olhamos muitas vezes e vemos aquela pessoa com potencial, com capacidade, mas é um sentimento que está ali. É um aprisionamento na sua alma. A Bíblia conta no livro de Juízes a história de Jefité, um rapaz que ele foi gerado, o pai dele, que era judeu, o teve com uma prostituta. E quando ele cresceu, ele teve vários outros irmãos que eram da mãe legítima. Mas Jefité convivia com esses irmãos. E esses irmãos disseram para ele assim: você não vai herdar conosco. E você sabe que herdar era possuir, depois que o pai falecesse, a herança e todos os bens e as terras, normalmente terras, que eram deixadas para os filhos das futuras gerações. E ele diz: você não vai herdar conosco porque você é filho de uma prostituta. E chega um momento em que Israel está em dificuldade e os anciãos vão lá e chamam Jefité, porque sabia. No texto, um relato bíblico, o próprio relato diz que Jefité era um guerreiro. A habilidade de Jefité era para a guerra. Naquela sociedade, naquele contexto, na época dos juízes, né? Vocês sabem que as nações conquistavam muito através daquela guerra corpo a corpo, né? Não eram guerras modernas como nós temos hoje, aviões, bombas, mísseis, não. Era aquela guerra de corpo a corpo, né? Os homens venciam milhares, às vezes, na espada, né? E Jefité era um desses, era um guerreiro, a habilidade dele era para a guerra. Ele tinha muita habilidade para a guerra. Israel, apertado, o chamou para lutar por eles. E ele disse: não, vocês me desprezaram, vocês me mandaram embora. E uma coisa interessante que o relato lá no livro de Juízes mostra é que Jefité, ao ser rejeitado pelos seus irmãos e pela casa de seu pai, ele sai da casa do seu pai, se junta com homens levianos. Alma aprisionada, sentimento de baixa estima, sentimento de rejeição, tem a tendência de levar com que jovens, adolescentes, né, e adultos também, se juntem com pessoas assim. Porque normalmente o que uma pessoa leviana faz? Qual o comportamento de uma pessoa leviana? Ela não está preocupada com responsabilidades da vida, ela não está preocupada com o seu dia a dia, ela não está preocupada com o futuro. Uma pessoa leviana, ela vai levando a vida do jeito que dá para levar. Se a banda toca para cá, ela vai. Se toca para cá, ela vai. Então, há uma tendência da pessoa que tem sentimento de rejeição de se juntar, ou seja, essa pessoa não exige, esses amigos aqui não vão me exigir nada, não vão dizer que eu não dou conta disso, não dou conta daquilo, ou que eu não estou mais na casa do meu pai, não, eles vão me aceitar do jeito e na condição que eu estou. Então isso potencializa ainda mais a pessoa que tem sentimento de rejeição, se juntando com pessoas assim, potencializa o estabelecimento daquela ferida na alma continuar ali por longos anos, né? Então esse foi o caso de Jefité. E aí quando ele é chamado para lutar para o povo, com o povo judeu, ele fala isso para eles. Mas naquele momento o que os anciãos fazem? E naquele momento, se você tem um sentimento de rejeição e tem alguém, às vezes, reconhecendo a tua capacidade, porque, olha, o sentimento de rejeição foi por causa daquilo que os irmãos fizeram com ele. Você vai embora daqui porque você é filho de prostituta. Olha o rótulo que eles colocaram nele. Mas a Bíblia vai dizer que ele era guerreiro, era um homem de guerra. Aí está, aquilo que Deus coloca, nossas habilidades vêm do próprio Deus. Nós já nascemos com algumas
capacidades, potencialidades para algumas coisas. Outras a gente adquire, a gente conquista, a gente estuda, né? Mas nós já nascemos com habilidades. O Salmo 139 fala disso. A nossa história sendo escrita tem ali um temperamento, tem ali uma forma de ser, gostos, né, e habilidades. Nós vamos nascer com isso, né? Então Jefité, ele pega a capacidade que ele tem, coloca de lado e pega o rótulo que os irmãos deram, filho de prostituta, fez com que ele saísse de casa, né? Então, na hora que os anciãos vêm falar com ele, eles dizem, não, mas vocês me expulsaram. E eles dizem assim, não, faremos uma coisa, se nós vencermos a guerra, você vai liderar sobre nós, você vai ser nosso líder. E Jefité, naquele momento ali, ele tem a oportunidade ou de rejeitar e continuar naquela condição e no rótulo que os seus irmãos deram, filho de prostituta, ou ele tem ali a oportunidade de perdoar, de liberar, de tirar do seu coração, da sua alma, o sentimento de rejeição e ir com o povo lutar. E foi essa segunda opção que ele teve. Ele falou, então, eu vou. E foi lutar. Para ele ir, ele precisaria primeiro liberar, tirar do seu coração aquele rótulo que foi dado para ele, filho de prostituta, né? É claro que não era de forma biológica um rótulo. Ele era filho de prostituta, mas ali havia um estigma, porque Deus, quando olha alguém para fazer uma obra, para chamar alguém, ele não olha se você teve essa ou aquela origem. Quando Deus chama, ele levanta, ele tira, ele capacita e ele usa com as próprias potencialidades que o próprio Deus deu para cada um. Essa é uma coisa incrível no ser humano. É nós nascermos com gostos, com capacidade, né, com habilidades natas. A gente aperfeiçoa muita coisa, mas tem coisa que não adianta. Eu sempre digo, eu jamais trabalharia com direito. Eu jamais seria uma advogada. Não, essa profissão eu tenho certeza que não seria para mim. Agora, ser uma professora, uma psicóloga, é algo que eu amo fazer. Mesmo antes de fazer, eu já vi a minha habilidade para isso, né? Então, é isso que Deus faz. O sentimento de rejeição, ele faz com que a gente bloqueie, com que a gente não veja, não enxergue. A habilidade, às vezes, ela fica suplantada, ela fica abafada, ela fica escondida por um rótulo que foi colocado negativo, um rótulo ruim, que foi o que fizeram com os irmãos de Jefité. Então, em nome de Jesus, saiba de uma coisa, rejeite isso aí e vai lá para o Salmo 139, há uma história linda escrita sobre você. Os teus dias foram escritos quando nenhum deles havia. E Deus não escreve história ruim para ninguém. História ruim tem a ver muitas vezes com as nossas escolhas, com as nossas origens dos nossos pais, falta de sabedoria dos nossos pais. Mas quando você volta para Deus, realinha a sua comunhão com Deus, Ele reescreve a sua história. De forma a agradar a Ele, a cumprir um propósito para Ele. E essa história pode ser maravilhosa. Então deixo para você. Não, fora complexo de rejeição. Eu sou amado, querido, precioso para Deus. Ele me chamou com um propósito. Ainda que esse propósito seja um propósito que não me renda muitos louros, como no caso de Paulo. Paulo disse assim, olha, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim a vontade do Senhor e o propósito, né, pelo qual ele foi chamado para anunciar o Evangelho. E Paulo cumpriu cabalmente até os últimos dias da sua vida. Mesmo em prisão, ele era um pregador. Mesmo em prisão, ele deixou as cartas mais preciosas que até hoje nós lemos, estudamos e elas são a base para a igreja e para o povo de Deus aqui na terra. Então, meu querido, minha querida que está me ouvindo, levante a sua cabeça. Alguém te rejeitou, alguém te rotulou? Deus não. Deus não. Deus não vê como vê o homem, porque Deus olha para o coração. Ele vê a sua intenção. Você tem intenção de agradá-lo? Tem intenção de sair daí? É com isso aí que ele vai trabalhar. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém e Deus te abençoe.